Marrocos! Vem comigo conhecer o melhor do Marrocos em um roteiro de 10 dias por esse país fascinante do norte da África. Vamos explorar destinos clássicos como os mercados vibrantes de Marrakech, a impressionante cidade azul de Chefchaouen e as deslumbrantes dunas do Saara. Vamos também conhecer a belíssima mesquita Hassan II em Casablanca, mergulhar na história da Medina de Fez e descobrir os encantos da cidade imperial de Meknès. O Marrocos exala cores, aromas e vida, formando uma mistura inebriante, desde o perfume das especiarias nos sucos até o sabor surpreendente de um verdadeiro tagine. As construções riquíssimas em detalhes surpreendem, assim como as medinas labirínticas e as tradições que se mantêm vivas geração após geração. E se tem algo que impressiona de verdade é a hospitalidade marroquina. É impossível não se sentir acolhido com a gentileza de quem te oferece um chá de menta e um sorriso largo, mesmo sem dividir o mesmo idioma. E se você quer saber quanto custou essa viagem, assiste até o final que eu vou compartilhar todos os custos. Começando o nosso roteiro aqui por Casablanca, estamos na maior mesquita do Marrocos, estamos na Hassan II. Para vocês terem uma ideia da grandiosidade desse lugar, cabem 25 mil pessoas na área coberta e mais 80 mil aqui nesse pátio gigante. Não à toa, ela é a maior mesquita do Marrocos, né? Entramos e fomos recebidas aqui com uma sacolinha pra gente poder colocar nossos sapatos, porque a gente tem que entrar descalças aqui e é importante também cobrir os ombros. E não precisa cobrir a cabeça, que eu achei diferente, porque nas mesquitas do Egito, da Turquia, essa é uma parte importante. Como a amplitude térmica daqui do Marrocos é muito grande ao longo do ano, o guia estava contando pra gente que no verão o teto abre. Incrível, né? Ultra tecnológica essa mesquita. E nos dias frios do inverno tem piso aquecido. Chegamos agora no local em que eles fazem a limpeza antes da reza. Não sei se vocês sabem que no Islã é importante você limpar os pés, as mãos, a cabeça, até a orelha. Então tem essas fontes de água. Nossa, uma sala enorme com muitas fontes para que todos eles possam fazer isso antes da reza. Olha que lindo. Gente, a riqueza de detalhes desse local é surreal. Os nossos olhos vão passeando e a cada hora a gente vai encontrando novas formas, novas cores. Muito lindo. Só uma correção, eles não utilizam hoje aquelas salas enormes porque o gasto de água é altíssimo. Então tem alguns banheiros que eles podem fazer essa lavagem antes da reza. Só que a lavagem assim, é quase uma lavagem espiritual, sabe? Porque não tem sabão nem nada, é só água mesmo. A estrada cerca de 1h30, chegamos em Rabat, que é a capital do Marrocos. Vocês sabiam disso? Aliás, eles consideram que Marrocos tem 4 capitais. Essa aqui é a capital política, Casablanca é a capital econômica, tem Marrakech, que é a capital turística, e Fez, que é a capital cultural do Marrocos. Nossa primeira parada foi no Casbah des Oudaias, uma fortaleza construída no século XII com uma vista deslumbrante do Oceano Atlântico. Caminhamos por entre as ruazinhas desse bairro, que aliás são tão lindas que parecem até cenográficas. A gente fez uma paradinha rápida aqui no Café des Oudaias e o guia convenceu a gente de que a gente tinha que provar pelo menos um dos vários doces aqui da região dos doces árabes. Eu escolhi um de amêndoas e o cheiro é delicioso, vamos ver se vale a pena.
Nossa, que textura gostosinha. Ele é bem assim, bem fininho, mas é elástico, sabe? A massa é bem elástica, muito gostoso. Custou €1, acho que vale a pena. E um dos principais pontos turísticos aqui de Rabat é a Torre Hassan. Ela foi construída no século XII por um sultão. E a intenção dele é que essa fosse a maior torre, né, do mundo islâmico. A questão é que isso foi no século XII. Então, hoje vocês podem imaginar que ela ficou para trás aí por muito. No mesmo local da Torre Hassan está localizado o mausoléu de Mohammed V, monarca que desempenhou um papel crucial na luta pela independência do colonialismo francês. O prédio é revestido de mármore branco com telhados verdes, um símbolo da realeza no Marrocos, e ornamentos detalhados que mostram a excelência do artesanato marroquino. De hoje vamos em um restaurante típico chamado Dar Naji. Tô bem animada para experimentar os sabores marroquinos, mas para quem não tiver muito interessado, tem opções internacionais também. E sabe uma coisa legal sobre o Marrocos? É super comum você ser recebido com um chá marroquino composto por chá verde com hortelã fresca e muito açúcar. Esse é um símbolo de hospitalidade no país e tem todo um mise-en-scène. O chá é servido de uma altura impressionante com um bule inclinado alto acima do copo. Esse movimento ajuda a oxigenar a bebida, realçando seu sabor. Já chegamos experimentando a culinária local, né? Experimentamos o tagine, que é um prato típico do Marrocos. Ele pode ser feito de vários ingredientes diferentes, mas o que caracteriza um tagine é quando ele é feito numa panela, que é o tal do tagine, uma panela de barro que cozinha lentamente e aí traz uma maciez para a carne fantástica. Gente, estava muito bom, muito bom. Agora, tem uma coisa interessante da comida marroquina que é bem temperada, tem bastante gordura, assim, dá pra sentir que é uma comida com bastante gordura e muito saborosa, né, porque a carne fica desmanchando, muito bom. E eles curtem muito sabor agridoce, então os pratos todos tinham alguma fruta também, sabe, ameixa ou damasco. Então foi uma experiência bem diferente e deliciosa. Pelo que eu ouvi falar, vai ser assim daqui pra diante, assim, tagine, café da manhã, almoço, jantar, sabe? E para encerrar o dia, estamos aqui na Medina de Rabat. E Medina significa cidade antiga. Então estamos aqui no coração de Rabat. E agora a gente vai ter que treinar nossa lábia no mercado. Porque aqui a regra do jogo é barganhar, né? E a gente que não tá acostumado, nossa, é muito difícil, gente. Eu já fui pro Egito e não foi fácil. Vamos ver como é que a gente vai sair por aqui. Chegamos em Tanger, acabamos de fazer o check-in no nosso hotel, que é o Pestana. A gente vai passar a noite aqui. E vocês vão notar ao longo dos próximos dias que a gente está fazendo um roteiro muito completo pelo Marrocos. Então, cada noite a gente está em uma cidade diferente e a gente visita os lugares assim mais incríveis do país. Então agora a gente vai tentar encontrar algum lugar para jantar por aqui. Vamos ver o que a gente encontra aqui perto do hotel. Encontramos uma hamburgueria chamada The Burger Boutique, então eu pedi esse de carne. Jess foi no de frango. E aí, tá bom, amiga?
Porque no caso a gente não entendeu muito bem o que o garçom tinha falado. E aí pedimos também essa batatinha frita com cheddar, 30 dirhams, e os hambúrgueres, 55 dirhams. Começando o nosso segundo dia aqui no Marrocos, estamos no Cabo Espartel, que marca oficialmente a divisão entre o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo. E logo aqui atrás, eu não sei se vai dar para ver, mas a gente já consegue ver o relevo da Espanha. Gente, é muito pertinho. Esse não é o ponto mais próximo da Europa, porque tem Gibraltar. E, por incrível que pareça, por mais louco que pareça, Gibraltar é um território inglês. Mas aqui, esse é o ponto no Marrocos em que a gente pode ver a Espanha logo ali. Fora que é lindo o visual, vou mostrar para vocês. Legal de mencionar que dá para acessar o farol. A gente acabou optando por não ir, a gente achou que não valia tanta pena, porque a vista não ia ser tão diferente, né? E ali o mirante onde a gente estava é gratuito e muito lindo o visual. Gente, fantástico. E um dos principais pontos turísticos aqui em Tanger é a Caverna de Hércules. Tem uma lenda que diz que foi aqui que ele descansou após um de seus 12 trabalhos. Na verdade, tem várias lendas que envolvem esse local. Também dizem que tem um túnel subterrâneo que interliga a Espanha ao Marrocos. Essa aí eu achei muita viagem. Mas tá aí um lugar bem interessante para visitar por aqui. Pegamos a estrada para o nosso próximo destino, Chefchaouen. À medida que nos afastamos da costa e fomos nos aproximando do interior, o terreno começou a mudar. A estrada foi serpenteando por vales e montanhas e pouco mais de 100 quilômetros depois chegamos na Cidade Azul do Marrocos. Uma curiosidade sobre essas ruas azuis, que não são apenas ruas, mas portas, janelas, até vasos de planta, tudo pintado de azul, gente. Tem um motivo por trás dessa cor, na verdade algumas teorias, né? A primeira delas é que o azul seria para amenizar o calor, só que a gente está numa região montanhosa, então parece que não faz muito sentido isso. A outra alternativa seria para afastar os mosquitos. E de fato a gente viu alguns mosquitos por aí. E a terceira, que eu acho que é a mais plausível, é pela questão dos judeus que estão aqui na região já há muitos e muitos séculos. Eles iniciaram essa tradição e a população local mantém ainda hoje. E o mais legal daqui é se perder pelas ruazinhas, entrando nas lojinhas. Tem muito artesanato, muitos objetos interessantes. Eu adorei essas mules, eu vi umas de palha em uma outra lojinha que eu fiquei apaixonada. Bom, essas estão meio engraçadas, meio pantufa, né? Mas uma coisa interessante de falar é que o couro daqui do Marrocos é muito bom. Então quem gosta de acessórios em couro, de sapatos, bolsas, tem muita coisa interessante. Não sei se vocês já viram isso aqui na internet, viralizou. É uma argila, mas quando você coloca água, ela solta uma tinta e é como se fosse um lip tint natural. É incrível, eu testei, fiquei chocada com o resultado.
aproveitar para deixar a dica da agência que a gente está fazendo essa expedição aqui pelo Marrocos, que é a Rafa Marrocos. Ela é uma brasileira que é especialista no país, faz 8 anos que ela veio para cá, explorou cada cantinho e montou, sabe aquele roteirão assim completo? Então, a gente está fazendo esse que é de 11 dias, passa por todas as principais cidades e regiões do país, mas tem algumas versões pocket também. Vou deixar o contato dela aqui na descrição do vídeo, eu tenho o QR Code aqui na tela, porque vocês podem entrar em contato para saber mais detalhes sobre as expedições, e tem cupom de desconto para quem for seguidor do Mala de Aventuras. E a gente que descobriu agora que o nosso hotel tem um rooftop irado com vista para a Cidade Azul. Olha a coisa mais linda. Aliás, eu tô apaixonada por essa cidade. Gente, que delícia que foi ficar caminhando e negociando aqui e ali, barganhando, né? Porque essa é a palavra de ordem nos mercados. E uma curiosidade que eu queria compartilhar com vocês é a questão da língua. Que a língua oficial daqui do Marrocos é o árabe e o berbere. Aliás, são 2 línguas oficiais, né? O francês, porque no século passado o Marrocos foi um protetorado francês, ele é utilizado só em documentos oficiais, então a gente não ouve muito por aí. O inglês é difícil, o espanhol a gente ouve um pouco mais. Então assim, é uma salada mista, a gente vai ali nos gestos, na boa vontade, a gente consegue se comunicar, fazer boas compras, as pessoas são muito solícitas, muito queridas. Isso está sendo um ponto bem surpreendente. Então agora eu vou curtir aqui um pôr do sol delicioso, até a gente parar para encontrar um restaurantezinho para jantar por aqui. Para o jantar a gente escolheu um restaurante na praça mesmo, a gente vai de lanche hoje. Eles têm várias opções, tem shawarma, kebab, tacos, quesadilhas e uma opção bem farta de sucos, mas vou dizer um negócio, a gente está evitando, porque sabe-se lá, né, o gelo, melhor evitar. Então vamos de shawarma, eu pedi de frango, Jess foi no vegetariano. Nosso terceiro dia começando aqui no Marrocos, estamos a caminho de Fez hoje, mas vamos ter algumas paradinhas, uma delas será em Meknes. Essa ainda é a região norte do país. E a gente agora está indo para umas cidades menorzinhas, então está sendo muito interessante observar não só as metrópoles marroquinas, mas também essas cidadezinhas, tipo Chefchaouen, né? Que é uma cidadezinha de montanha, assim. Não é que eu falei que tem um pouquinho de cada coisa no roteiro? Estamos agora nas ruínas de Volubilis, que são ruínas romanas, ou seja, dá para ter uma ideia de como o Império Romano se alastrou por toda essa região do sul da Europa até o norte da África. E esse local não só é patrimônio da Unesco, mas também foi cenário de Gladiador. Quem aí assistiu Gladiador 2? Pois é, foi filmado por aqui, ó. E é incrível como tem muita coisa bem preservada. Esse aqui, por exemplo, é um relógio de sol. Dá pra ver que é um pouco depois do meio-dia aqui. O guia improvisou com uma folhinha, assim, de uma planta. E já deu pra gente ter uma visão de como eles faziam no passado. Chegamos agora em Meknes, que é uma cidade muito importante aqui para o Marrocos, porque ela é considerada uma das 4 cidades imperiais. E aí eu estava meio curiosa com essa história de cidade imperial, né? Perguntei aqui para o guia, ele contou que não existiu exatamente um império aqui no Marrocos. Mas essas cidades, elas são, na verdade, as capitais, as antigas capitais. Então, Meknes foi a capital do Marrocos até ela se tornar Rabat. E Rabat, a capital, faz 100 anos, é relativamente recente na história do país. E ela se mudou para lá quando vieram os franceses, lá no início do século passado.
mais um restaurante que tem opções não só locais, como também internacionais. Então, quem tem alguma questão aí com alimentação, né, alguma restrição alimentar, pode ficar tranquilo mesmo aqui no Marrocos, porque eu achei, assim, bem inclusivo, digamos assim. Eu, particularmente, sou fã de provar os sabores locais, então eu escolhi um cuscuz com frango. Assim que chegar, eu mostro pra vocês. Olha que lindeza esse cuscuz. Gente, o tamanho dessa porção é surreal. Agora, eu queria falar pra vocês sobre essa panela, esse recipiente aqui em que é cozido o cuscuz, que é o chamado tagine. Então, ele é bem típico aqui do Marrocos, é feito em barro, né, em cerâmica. As pinturas são maravilhosas, tem em todo lugar para comprar e levar para casa. E este prato maravilhoso custou 55 dirhams, ou seja, 5 euros. Muito maravilhoso, né? Eu acho legal de mencionar que esse cuscuz, ele é feito com semolina, enquanto o cuscuz nordestino, muito famoso no Brasil, é feito com milho. Agora a gente vai entrar no mausoléu de um dos mais poderosos sultões do Marrocos, o Moulay Ismail. Ele governou no século XVII e o sonho dele era transformar Meknès em uma grande capital, assim como as capitais europeias, como Londres e Paris. Entramos agora dentro da Medina de Meknès, o que significa que a gente está dentro das muralhas. E é interessante de observar que as muralhas elas não só eram símbolo de proteção, né? Então elas serviam como proteção militar, mas também eram status, eram símbolo de poder do rei. E uma das principais portas de entradas da Medina de Meknès é também uma das principais obras arquitetônicas do mundo islâmico. Dá só uma olhada na grandiosidade deste portão. É interessante observar como ele é adornado em azulejos e tem também escrita árabe. Eu acho até legal de mencionar isso, que a gente não vê nenhuma figura humana como tem em outras religiões. Então, aqui no Islã, eles adornam os seus prédios, né, suas construções, com motivos mais geométricos e também com pedaços dos textos, né? Então, essa parte bem aqui, ó, é aqui que a gente vê algumas partes do Alcorão. Chegamos tarde da noite em Fez e o dia seguinte já começou com um tour guiado por essa cidade que é considerado o berço da civilização marroquina e um dos destinos mais autênticos do norte da África. Vamos conhecer a Medina de Fez, que é simplesmente a maior do Marrocos. São mais de 9 mil ruas. É como se fosse uma cidade dentro da cidade, tipo um grande bairro. Moram 80 mil pessoas aqui dentro. Tem escola, tem mesquita, tem simplesmente de tudo. E as ruas são, assim, basicamente um labirinto. Dá para se perder, tanto é que a gente está com 2 guias hoje. E acho que dá uma certa paz de espírito, porque assim, vou dizer que a gente acabou de entrar e eu já tô, assim, perdida. Bem caótico, bem caótico. Essa Medina é patrimônio mundial pela Unesco e é uma das maiores zonas urbanas medievais do mundo ainda em funcionamento e talvez a mais autêntica. À primeira vista, ela parece mesmo um grande caos, mas é um caos fascinante, onde a vida segue costumes de muitos séculos. Durante nossa visita, estávamos acompanhadas de um guia que falava português. Aliás, esse é definitivamente um grande diferencial das expedições da Rafa Marrocos. Guias que falam português em todos os locais que visitamos. E ele compartilhou diversas curiosidades com a gente que não teria como a gente saber se estivéssemos andando sozinhas por lá. Aliás, olha que curiosidade interessante. Essa porta tem 2 campainhas, que são essas mãos de Fátima, né? Essa aqui é para mulheres e a outra para homens. O som é diferente. Então, quem tá lá dentro, a dona da casa, sabe se é uma mulher ou um homem que está tocando. Isso significa que ela consegue avaliar se vai ter que se arrumar para abrir a porta, colocar o véu ou não.
louco que no meio das ruas, de repente, a gente encontra esses lugares que parecem um respiro, um oásis. Olha a coisa mais linda. Esse é o famoso riad, que são casas muito luxuosas, mas que do lado de fora você nem imagina. Olha só como a gente está num lugar no meio da cidade, de forma muito simples. A parte exterior, a gente não dá nada e quando a gente entra, a gente vê aquele lugar incrível. A Jess está apaixonada pela portinha, quer levar para decoração da casa, porém, como é que tá essa negociação, amiga? Gente, o preço foi de 80 para 50 rapidamente. Você tem que negociar. Ah, mas tô insegura. Tô achando que a gente vai achar mais barato nas ruelas, então depois a gente vai pesquisar sozinho. Viram que a palavra de ordem aqui é barganhar, gente. Tem que ter lábia, tem que respirar fundo, mas dá pra fazer bons negócios. Olha, eles aceitam cartão aqui, dá pra pagar com seu cartão internacional. 400 dirham. Mas dá pra pagar com dólar, dirham, qualquer moeda, viu? E como é que faz pra pagar as comprinhas aqui no Marrocos? A galera gosta de quê? De dinheiro vivo. Então, tive que trazer euros para trocar por dirhams, ou em português, né, seriam os dinares marroquinos. E é muito difícil de encontrar estabelecimentos, até restaurante, sabe, que aceite os bancos digitais, assim, tipo o Wise ou o Nomad. Então, gente, tragam dinheiro para trocar nas casas de câmbio por aqui. E eu recomendo uma média de 30 a 40 euros por dia para restaurantes, cafés, comprinhas, os gastos no dia a dia daqui, né? Entramos agora numa medraça, que é uma escola do século XIV. O prédio já tá meio deteriorado, mas é muito lindo. Uma coisa que eu aprendi ontem agora, ó, já sei identificar. Sempre que o prédio tem este local aqui, isso significa que Meca está para esta direção, né? E o que é exatamente este local, né? Essa portinha. Ela tem esse formato porque aqui amplia a voz. Então as pessoas vinham para cá, não tinha microfone na época, né? Então ficavam assim de costas para poder rezar o Alcorão e poder amplificar a voz para que todos os fiéis que estivessem por aqui na hora da reza pudessem ouvir o canto. E nesse restaurante os preços variam entre 150 a 200 dirhams, mas é um menu completo que inclui também frutas de sobremesa e até um chazinho. E chegaram os nossos pratos, pedi um prato bem típico aqui de Fez, que é o pastia. Eu pedi de frango, Jess foi no vegetariano e aqui vão algumas das outras opções aqui do grupo. Essa aqui é uma carne moída com ovos e almôndegas e um molho vermelho, tá? Tá bem bonito. É bem inusitado o sabor, porque é doce, salgado, tem um gosto de sobremesa, mas é prato principal. Porque tem canela e açúcar por cima, mas o recheio é de frango. É bem gostoso, assim. O cérebro dá uma bugada, mas eu achei que valeu a pena experimentar. Entramos em um estabelecimento aqui e recebemos esse raminho de hortelã. Alguém tem ideia de onde estamos indo agora? Os curtumes de Chouara são conhecidos por preservar os métodos artesanais e tradicionais de tratamento de couro. E o interessante daqui é que o trabalho na tannerie é feito manualmente, com quase nenhum uso de maquinário moderno. E assim, a visão dos curtumes é espetacular, mas o cheiro é realmente bem desagradável. Isso porque a combinação de cal com excrementos de animais e corantes naturais resulta em um odor muito forte e característico. E justamente por essa razão, eles oferecem aos visitantes esses ramos de hortelã para amenizar o incômodo durante a visita. E aqui dá para comprar vários itens feitos de couro, né? Essas jaquetas, as compridas são 350 euros
e as mais curtinhas 280. Assim, couro costuma ser caro, né? Mas, lá. Puxado pensar que é, sei lá, R$1.600. Agora, o toque é incrível. É realmente um couro muito macio. Gostou, amiga? Vai levar? Tô muito triste. Muito triste. Uma das partes mais interessantes aqui de Fez é como a cidade é um centro artesanal fantástico. A gente visitou o Curtume, onde a gente pôde conhecer um pouquinho técnicas milenares que são passadas de geração em geração para a fabricação e tingimento do couro. Essa parte da cerâmica feita de forma bem artesanal, inclusive sem eletricidade, né? Como é que fala? O torno, ele era manual. Eu achei isso incrível. Então é um ótimo lugar para conhecer um pouco mais da cultura aqui do Marrocos e também fazer comprinhas, né? Vocês viram aí que o mercado de Fez, a Medina de Fez, é um labirinto incrível, com muitas oportunidades para comprinhas. Bom dia, diretamente de Bariloche. Ué, pera, eu não tava no Marrocos? Gente, existe uma cidade montanhosa aqui no Marrocos que neva e inclusive é famosa pelo esqui. Então, as famílias mais abastadas aqui de países vizinhos, como Arábia Saudita, Jordânia, vêm pra cá pra esquiar. Vocês faziam ideia disso? Hoje a gente saiu de Fez cedinho e a gente está indo para o Saara, então vão ser cerca de 7 horas de estrada. Pois é muito chão. Mas a gente tem algumas paradinhas no caminho, em alguns lugares interessantes. E queria até falar com vocês como funciona, né, a questão das paradas de ônibus. Ó, a gente está numa aqui no meio da estrada, paradinha mó arrumadinha assim, com banheiro. E é legal ter moedinhas, porque os banheiros aqui, geralmente eles cobram entre 2 a 5 dirhams. Então é sempre importante ter umas moedinhas. Agora, achei as estradas bem tranquilas assim até agora, as estradas bem pavimentadas, sabe? Não sei muito bem como é para fazer por conta própria essa viagem. Sinceramente, até agora eu achei que vale muito a pena estar com guia, estar com um grupo, porque essa questão da segurança, sabe? Tiveram algumas cidades como Rabat e Casablanca que foi bem tranquilo, que a gente se sentiu bem seguras. Agora Fez, nem tanto. Então, reitero aqui a importância de estar junto de um grupo. A estrada até Merzouga é cheia de contrastes. Saímos das florestas e montanhas do Atlas em direção às dunas do deserto do Saara. O percurso tem cerca de 450 quilômetros e passa por diversas cidadezinhas e vilarejos, onde podemos ver um pouco do cotidiano local, com mercados tradicionais, mesquitas e pequenas lojas. E um dos locais que mais nos chamou a atenção foi o Vale do Ziz, famoso por suas milhares de palmeiras e plantações de tâmaras, formando uma faixa verde em meio à paisagem árida e as montanhas rochosas dessa região do sudeste do Marrocos. E olha que interessante, ele é considerado um dos maiores e mais belos oásis do Marrocos. E vamos mais uma vez de tagine de frango. Nossa, eu tô amando esses pratos locais aqui do Marrocos. Mas lembrando que quem não curte tanto, tem opções de culinária internacional. Então tem macarrãozinho, tem opção de espaguete à bolonhesa, tem saladinha. Então tá sendo bem legal assim ver que é bem inclusiva a culinária aqui, os restaurantes, para os turistas pelo menos, né?
Já adentramos agora a região do deserto do Saara, a gente está muito pertinho. E aí chegamos numa cidadezinha que é, assim, o Point das Tâmaras. Paramos até, todo mundo desceu do ônibus para experimentar as famosas tâmaras aqui do deserto. E elas são, assim, maravilhosas. Não sei vocês, mas eu amo tâmaras. Gaia ama. Eu amo. Essa tá bem carnudinha. Carnudinha? É uma delícia. Uma só, uma ótima sobremesa. Fitness, açúcar natural, viu? Ela faz a publi da tâmara dela. Ó, aqui é outra coisa. É um creme de amêndoas com De amêndoas com argan. argan. Sim. Nossa, tem um cheiro bom. Argan. Óleo de argan se Muito come. delícia. Creme de amêndoas com argan. Aí também. Gostei. Aí também solo tâmaras com cacauete. Tâmara com cacau. Sim. Chegamos! Nossa, 7 horas de estrada, né? Oh, Meu foi Deus. tenso, tá? Não foi fácil, não foi fácil. E vamos de tour no quarto do hotel. Olha que coisa mais linda. Gente, achei um luxo isso, no meio do deserto do Saara. Olha só, o banheiro ele é dividido em 2 etapas. Então aqui tem a sala de banho. E aqui tem o trono. Achei lindo. Vamos explorar o hotel agora e olha isso! Encontramos uma piscina maravilhosa. E esse hotel aqui é um hotel que é tipo destino, sabe? Porque amanhã de manhã a gente não tem nada na programação. A ideia é ficar aqui estatelada no sol, lagarteando. Ai, que delícia! Amanhã eu vou fazer um tour bem completo no hotel, porque ele é muito maravilhoso. Mas como já tá à noite e a gente chegou bem na hora do jantar, bora lá! Gente, não, olha isso! Olha este piso maravilhoso de camelo! E pro jantar tem um buffet aqui no hotel, bem recheado de saladas. Tem opções vegetarianas, lentilha, legumes. E aí vem a parte das carnes. Tem carne moída, frango, então é bem completinho. Bom dia! Diretamente do deserto do Saara. A gente passou a noite num hotel fantástico. Como tava muito tarde ontem, né? A gente chegou já cansados da viagem. Acabei não fazendo um tour com vocês. Mas assim, eu tô me sentindo num cenário de filme. Da manhã é bem farto, tem ovos, tem essa parte de geleias, saladinha, né, para fazer sanduba e muitas panquecas, pães, croissant, pão e chocolate. Gostei, hein? Agora a gente vai conhecer o Marrocos raiz. A gente está em Merzouga, que é um dos principais destinos para quem quer conhecer o deserto do Saara aqui no Marrocos. Então agora a gente vai fazer um passeio para conhecer os povos do deserto, sua cultura, sua culinária. Eu tô muito, muito animada para o dia de hoje. Olha o lookinho dela para ir ao deserto do Saara hoje. Esse turbante que eles fazem tem uma razão de existir. A gente aprendeu a fazer porque seria essencial para o dia de hoje. Por quê?
ele prende os cabelos, né? E você consegue colocar assim, ó, pra você não respirar areia, porque venta bastante. E aí você come areia, vai areia no olho, areia pra todos os lados. Então, assim, espertos, né? Estão achando que galera aqui vive há milênios aqui nessa região árida. Então, eles têm as técnicas deles. Vocês já viram essa bandeira tricolor antes? Ela é a bandeira do povo Amazigh. Acho legal mencionar que eles habitam o norte da África há milhares de anos, muito antes da chegada dos árabes no século VII, durante a expansão islâmica. Esse aqui, ó, é mel de tâmara. Eles comem o pãozinho, que acabou de chegar quentinho. Eles chucham aqui dentro. A gente está aqui no acampamento de um dos povos nômades do deserto, o povo Amazigh, aqui do Marrocos. Eles são como os povos originários daqui, assim. Estão aqui há milhares de anos já. Essa aqui atrás de mim é a sala de estar. Logo ali tem a sala de banho, né? O banheiro. Então, é um acampamento que vivem algumas famílias. E uma coisa interessante de mencionar... Muito vento. Uma coisa interessante de mencionar é que eles ficam no local muito em função da água. Então, se tiver água, eles vão estender a estadia deles. Se a água acabar, eles vão em busca de um outro local. Afinal de contas, né, gente? Mesmo no deserto, a água é ultra importante. Seguimos até o povoado Kamilya, um símbolo vivo da mistura de culturas africanas no Marrocos. Fomos muito bem recebidas ao som de música boa e comida típica local. E eu fiquei particularmente hipnotizada por esse ritmo que é chamado de gnawa. Ele era usado em rituais de cura e transe espiritual e hoje é também celebrado em festivais e fusões com jazz, reggae e outras músicas do mundo. E esse instrumento utilizado como base desse ritmo se chama gumbri ou sintir e tem o tamanho aproximado de um violão, com o corpo esculpido em um tronco de madeira e coberto na lateral com pele de camelo. Muito interessante, né? E essa aqui é a pizza berbere. Muito boa, muito bem temperativa. Tempero bem diferente. Carne de cabra com cenoura e especiarias. É meio adocicado, é bem interessante. Achei muito, muito saboroso. E tem uma opção vegetariana também. Achei eles muito queridos, eles fizeram pra Jazz. E para coroar essa experiência aqui no deserto do Saara do Marrocos, a gente vai passar uma noite imerso nesse deserto, que é um dos maiores do mundo. A gente vai ficar uma noite em glamping. E o chão aqui que tá igual a nossa cara, tudo craquelado, gente. É muito, muito seco. Então, recomendo trazer hidratante labial, hidratante corporal, óleo pro cabelo. Tem que vir realmente preparado. E uma outra coisa bem interessante de ter na mala é soro fisiológico pro nariz, porque resseca tudo. Além de tomar bastante água, né? Uma outra recomendação bem importante por aqui.
não tinha mais como me surpreender com o deserto do Saara. Chegamos nas dunas de Erkchebe, no momento do pôr do sol. Foi simplesmente espetacular assistir ao entardecer alaranjado e agradecer por tudo que eu vivi até aqui. E chegamos no nosso glamping aqui no deserto do Saara. Gente, vocês acreditam que hoje é noite de lua cheia? A gente estava lá nas dunas, pôr do sol de um lado, lua cheia nascendo do outro. Eu tô apaixonada por esse lugar. É uma energia muito única, muito diferente de tudo que eu já vivi. Então vamos de tour aqui no quarto do nosso glamping. Eu estou passada. Achei chique. Ele é bem amplo, confortável. Olha o tamanho dessa cama. Bem mara. E abemos banheiro. Gente, olha isso. O trono. E do outro lado temos um chuveiro. Chocada. Vai dar pra tirar esses quilos de areia que tem em todos os meus orifícios. Agora que estamos devidamente instaladas, vamos pro jantar. Depois vai ter uma roda de música e dança. Acho legal de mencionar que eles têm opções de bebidas aqui, mas eles não cobram rolha. Então a gente foi ontem num Carrefour, comprou um vinho marroquino, né, para experimentar, um cabernet. Achei bem gostoso, viu? Olha só o menu do nosso jantar. Teremos tahine de berinjela com queijo. E tem essa saladinha. Engraçado que o arroz aqui, eles comem como salada. Então é um arroz frio. Achei meio inusitado. Fora isso, achei nota 10 esse prato, hein? Tá bonito? E quando eu achei que já tinha acabado, não. Olha o que chegou. Um prato recheado. Temos batata frita, legumes, carnes. Um pouco mais sobre as vestimentas marroquinas. Esses trajes coloridos e adornados com belos bordados são utilizados para ocasiões especiais. Esses que experimentamos são até bem simples e mais voltados para turistas, o que as marroquinas usam para festas. Esses sim costumam ter tecidos mais finos e bordados delicados. Aliás, como funciona a questão das vestimentas no Marrocos? 98% dos marroquinos são muçulmanos, ou seja, a maioria das mulheres se vestem de acordo com a religião, principalmente com o hijab. Contudo, vemos mulheres de burca nas ruas, assim como mulheres sem o véu. O que aprendemos nessa viagem é que o país é muito aberto a culturas diferentes e há respeito entre os diferentes grupos étnicos. A mulherada aí, ó, se preparando, todo mundo colocando as roupas típicas. Olha que lindo! Essas cores, tem roxo, tem amarelo, tem vermelho. Nossa, essas aqui que são maravilhosas. Olha isso, roupas dignas de princesas das Arábias. Esse talvez tenha sido o dia mais puxado de estrada. Foram quase 8 horas no total entre Merzouga e Ouarzazate, cidade onde passaríamos a noite para seguir até o nosso destino final, a icônica Marrakech. Mas fazer o quê, né? Viver o deserto do Saara requer alguns sacrifícios. Do nada, estamos nós na estrada e olha só, um oásis no meio do deserto. Gente, a gente está falando de um dos lugares mais áridos do planeta. E essas árvores aqui, essa vegetação, indica que tem água por aqui, né? E por isso que tem uma cidade, até uma cidade bastante desenvolvida, depois de passar por tantos vilarejos bem pequenininhos. Essa aqui é uma cidade considerada grande aqui nessa região.
Então tá aí, ó, pra quem não sabia o que era um oásis de verdade, é isso aqui. Essa é a definição de oásis no deserto. Sabe uma coisa que eu tô chocada? Que a gente tinha sinal de internet até no deserto do Saara. Incrível! Então eu vou deixar a dica aqui do chip, do eSIM que eu contratei, na descrição do vídeo. E quando a gente acha que não dá mais para se surpreender com esse país, dá só uma olhada. Onde estamos agora? Essa é a Garganta de Todga, que é um lugar muito procurado por fotógrafos. Vocês podem imaginar o porquê, né? A natureza aqui é incrível, são os paredões rochosos de quase 300 metros de altura e no meio deles tem o leito de um rio, o rio Todga, com água clarinha e uma delícia. A gente foi ali, né, molhar os pés um pouquinho, naturalmente, para dar uma refrescada do calor do Marrocos. E os escaladores também piram nessa região, porque realmente, né, deve ser incrível escalar esses paredões aqui. Bom dia! Estamos nos despedindo aqui do deserto em Ouarzazate, indo em direção a Marrakech. E aí achei que seria interessante trazer esse assunto aqui. Como que é o clima no deserto do Saara, né, no Marrocos? E achei interessante que o inverno é o período de chuvas. Então sim, chove no deserto. Claro que o índice pluviométrico é baixíssimo, né? Mas tem períodos de chuva, principalmente entre dezembro e março. Abril e maio é aquele clima delicioso, é exatamente o período que a gente está agora. E dá para vir com roupas leves, trazer um casaquinho, porque à noite a temperatura cai. Agora, o verão, me disseram que é brabo, viu? Papo assim, de 50 graus. Gente, estou me sentindo dentro de um cenário de filme. É muito pitoresco esse lugar. E o mais incrível é que, sim, muitos filmes famosos, inclusive, foram gravados aqui, como Gladiador ou A Múmia. Esses filmes que têm essa vibe bem, assim, desértica, né, bem árabe. E até um mais recente, né, que possivelmente muitos de vocês viram, Game of Thrones, que hoje funciona como plano de fundo para diversas gravações, já foi ponto estratégico de parada e comércio entre a África subsaariana e o norte do continente. Caravanas transportando sal, ouro, especiarias e outros produtos usavam a região como um local seguro para descansar e negociar. Sabe o que eu achei mais interessante dessa visita? É que o guia, ele é berbere, então ele compartilhou um pouco das tradições, da forma de viver desse povo. E um fator que eu achei interessante, que eu já comentei aqui com vocês, que essa é uma língua oficial, mas isso é bastante recente, assim, na última década eles conquistaram esse direito. Agora a luta é para que ensinem nas escolas a língua. Ahora solo es un tema de acuarela local, con chá, azafrán, índigo, ¿conoces índigo? O máscara, o cóclico, o pintalábios para fazer diferentes colores que vai saber depois. Sabemos comprinhas. Comprei 15. Ai, mas bem lindo. E é aqui onde a gente tá mesmo, né? É. Adorei. Não resisti, decidi escolher um para levar para casa de lembrança dessas noites aqui no Saara. Esse aqui foi 15 euros, os menorzinhos são 10. Maiores estão 20, 30. Essa técnica de artesanato a gente só encontra neste local aqui no Marrocos.
E o fogo é um elemento essencial para ela existir. Muito interessante, né? Agora a gente vai conhecer um pouquinho o argan. Sabe óleo de argan para cabelo? Então, essa árvore é aqui do Marrocos. Vocês sabiam que argan não é só para o cabelo? Eu estou chocada com essa informação. Descobri isso aqui nessa cooperativa. Essa árvore aqui é a árvore do argan, que dá uma frutinha pequenininha que eles torram e aí fazem a moagem ali, né? Como as moças estão fazendo. Uma moagem bem caseira, assim, bem rústica. E aí sai o óleo que é usado para desenvolver outros produtos. Então esse é o azeite. Esse aqui é como se fosse uma pasta de amendoim, sabe? Uma pasta... Esse que já até acabou, acho que a galera gostou. É o melado. Então, o argan vai muito, muito além dos óleos de cabelo que a gente conhece no Brasil. Vocês sabiam disso? Incrível, né? Vou provar aqui o azeite de argan. Nossa, é bem diferente de tudo que eu já experimentei. Mas tem um fundinho, assim, que me lembra gergelim, assim. Então, tipo um tahine. Sabe de uma coisa? Eu acho fascinante viajar por terra. Assim vemos as paisagens mudando aos pouquinhos. E foi assim que passamos pelo coração da Cordilheira do Atlas, com montanhas que atingem até 4.000 metros de altura. E depois de muitas curvas sinuosas e paisagens de tirar o fôlego, chegamos no auge da nossa viagem, em Marrakech. Esse aqui é o nosso quarto. Achei ele até minimalista, né? Perto do restante do Marrocos. Mas sempre lindo, ó, o banheiro. Ai, que fofo. Olha os detalhes. Chuveiro. Essa coisa desse chuveiro assim, vou dizer um negócio. Eu preferia que fosse um chuveiro que cai do teto. Que esse é meio caótico de tomar banho. Mas não sei porque, parece que os europeus gostam desse tipo de chuveiro. E aí os hotéis, né, investem nisso aqui. Chegamos em Marrakech, ponto final da nossa viagem. Tô bem animada, porque passei até um batom vermelho, né? Não tá linda? Vamos jantar em um lugar especial selecionado por Jess. Eu selecionei os 2 restaurantes que a gente vai aqui nessa cidade. E chegamos no restaurante que a gente vai jantar. Eu estou simplesmente apaixonada. Olha só esse lugar. Cada salão é de uma cor, cada salão tem muitos detalhes, luminárias maravilhosas. Uau! E eu acho importante mencionar que tem que fazer reserva porque fica lotado e tem música ao vivo. Vai ter um show daqui a pouco. Tô bem animada para essa parte da noite. Chegaram algumas entradinhas que a gente não tinha pedido exatamente, mas acho que é porque tá demorando o nosso pedido. Então temos aqui azeitona, pastinha de azeitona preta, pãozinho para acompanhar. A gente pediu esse trio de romos e 2 pastinhas que são bem típicas aqui no Marrocos. Uma se chama zalouk, ela é de berinjela, tem páprica, cominho, limão. E a outra se chama taktuka. E a base é de pimentões com tomate, alho e especiarias. E para o prato principal, escolhemos um shawarma de falafel com fritas. Foi 12 euros.
Começando o nosso dia num dos principais pontos turísticos de Marrakech, estamos no Palácio Bahia. Foi construído para ser um dos mais luxuosos de sua época. Dá uma olhada nesses detalhes. Para vocês terem uma ideia da grandiosidade desse lugar, tem 120 quartos aqui. Chocada com essa informação. E ele foi construído para as 4 esposas do sultão da época, do século XIX, e 20 concubinas. Pouca mulher, né? Agora, o que tem de bonito tem de caótico. Olha a quantidade de pessoas. E são 9 da manhã agora, acabou de abrir. De dizer uma coisa, achei bem legal conhecer os palácios e as mesquitas do interior do país. Porque assim, aqui tá tão cheio, afinal de contas, né, estamos na capital turística do Marrocos. Mas é muito turista, então ir para outras cidades realmente achei que valeu muito a pena. Andamos cerca de 10 minutos e aí chegamos no Badi Palace, mas isso sem antes sermos abordados por um velho trambiqueiro nas ruas. A gente já tinha ouvido falar que rolava isso aqui em Marrakech, então vocês tratem de ficar atentos quando vocês vierem, porque rola, viu? Ele queria que a gente fosse no restaurante dele, alguma coisa assim. Porque ele falou assim, não, tá fechado o Badi Palace, só abre às 2. E a gente já tinha feito nosso dever de casa, mas ficamos meio na dúvida. Aí a gente falou, melhor a gente conferir por conta própria, né? Mas assim, rola mesmo. A gente inclusive conheceu um casal de italianos, coitados, caíram no conto. Eles tiveram que pagar 20 euros para um cara na rua, porque eles estavam meio perdidos, assim, tentando se encontrar, olhando o Google Maps, sabe? Aí um cara falou, não, eu sei onde é, eu levo vocês lá. 20 euros só para ir daqui até ali. Parece que tá rolando uma grande restauração, mas imaginem o luxo deste palácio com essas piscinas enormes no meio do Marrocos. Gente, isso aqui devia ser um espetáculo na época em que era um palácio. Foram 25 anos para construir esse palácio, que contava com apenas 300 quartos. O nome do palácio, Palácio El Badi, significa o incomparável. Então vocês já podem imaginar a grandiosidade desse lugar, né? Mas o tempo áureo deste local durou pouco e hoje restam apenas ruínas desse palácio fantástico. Muitos dos mármores, dos acabamentos que cobriam as paredes e o chão e o teto desse palácio foram lá para Meknes, quando aquele sultão, o Ismail Moulad, acho que era esse o nome dele, quando ele iniciou a dinastia e transferiu a capital do Marrocos lá para Meknes. Saímos do palácio e encontramos essa banca aqui que chamou muita atenção, né? A gente começou a dar uma olhada nos produtos quando a gente viu. O dono da loja convidou a gente para entrar, começou a apresentar cada um dos chás e para que serve. Um é para diabetes, o outro é para dor nas costas. Daí ele mostrou também, isso aqui é impressionante. São perfumes em barra. Eu nunca tinha visto isso, gente. Impressionante. O óleo sai aqui embaixo e sai ainda essa casquinha que eles fazem máscara facial. E ele vai me dar a casquinha que sobrar. Yay! E foi 8 euros. Eu amei. Pronto. O que você tá fazendo, amiga? Eu tô fazendo óleo de amêndoas para passar no meu rosto e ficar jovem para sempre. E essa casquinha aqui ainda é o que faz máscara facial. Então tem o óleo que eu vou passar e a casquinha. Gente. 8 euros o potinho pequeno. Esse vendedor... Mas é tipo das amêndoas mesmo. É. Uau!
100% natural. E esse aqui foi o que mais me impressionou. São os cristalzinhos que você pode usar se você tá doente, assim, com gripe, sabe? É muito bom para descongestionar. E ele falou que você pode usar para dor nas costas também, se fizer um escaldapés. Eu achei genial, porque eu ando com umas dores no ciático, na lombar. Vou levar um pouquinho. Tem também uns perfuminhos. Esse aqui, nossa, eu amei. É maravilhoso. Jasmim com rosa. É mais adocicado, mas muito bom. Chegaram os pratos. Eu pedi um cuscuz de frango, minha refeição preferida aqui do Marrocos. Temos lanches também nesse restaurante. Então, esse aqui é um sanduíche pita. Uma opção de massa vegetariana. Então, dá pra ver que tem opções internacionais também. E esse aqui é um tagine de almôndegas. Nossa, tá bem lindo também. Tá borbulhando. Média de preços entre 30 e 40 reais, achei o preço ótimo. E o restaurante fica muito bem localizado, assim, pertinho da entrada do souk. Vamos agora caminhar pelos famosos souks de Marrakech, que são os mercados onde a gente encontra de tudo um pouco. Tem itens de decoração, tem roupa, tem tempero. Estou apaixonada por este sapatinho, meio Carrie Bradshaw. E encontrei uma lojinha que tem o meu número, que foi meio difícil. Ainda não sei quanto custa, né? Porque aqui é assim, eles chamam, vamos experimentar. E aí só depois que a gente entra na negociação. Mas eu achei perfeito. O que vocês acharam? E o medo que eu tava de ficar sozinha aqui com o vendedor da loja, porque Marrakech tem uma fama, né? De que você pode ser raptada, tráfico humano, não sabemos. Aí eu falei, Jéssica, fica aqui comigo. Negociamos o meu sapatinho por 280, o preço inicial era 350, então consegui aí 20% de desconto, sem que a gente falasse a mesma língua, porque aqui é assim, né? O vendedor fala francês, eu falo português, aí a gente vai se enrolando, aí ele pega a calculadora, a gente coloca o preço. Agora, uma dica, eu uso um aplicativo chamado Currency, é um aplicativo gratuito, você coloca a moeda local e aí você consegue ver em euro, em real, você consegue ver várias moedas ao mesmo tempo. Aí você tem uma ideia, né? Não é que é exatamente perfeito aquele valor, mas você consegue ter uma ideia de quanto custaria no Brasil. Então, achei que valeu a pena meu sapatinho. Daí no meio do souk, descobrimos uma loja super fofinha que vende essa sobremesa tradicional chamada Cornes de Gazelle. A gente pesquisou no Google a tradução e é tornozelo de gazela. Tem vários sabores, vou mostrar pra vocês. Eu escolhi esse de laranja com canela, mas tem de coco, cappuccino, figo, frutas vermelhas, bem lindinho, né? Parece como se fosse o macarrão do Marrocos. Ó, pedi um latte com um tornozelo de gazela. Gente, esse nome é muito engraçado. É R$12 o latte e R$9 a sobremesa. Vamos ver. Ah, é duro. Eu achei que era molinho, sabe? Mas é duro, é consistente. Oh, é. Interessante. Ele tem uma casquinha dura, mas por dentro ele é molinho. Ele tem um creme, assim, como se fosse de amêndoas. Gostoso. Um sabor meio jujuba. Nossa Senhora. Alguns lugares aceitam cartão, o que tá salvando a gente, porque no caso acabou o dinheiro, não é mesmo? Socorro, Deus! Fomos abordados aqui na rua por um senegalês que faz um trabalho lindo com asas de borboleta. Ele até falou que a borboleta ela vive por 20 dias, né? Então é uma forma de reaproveitá-la
E é muito lindo. Ele falou que retrata cenas do cotidiano da família dele lá do Senegal. Olha só que maravilhoso. Chegamos na praça mais maluca que eu já visitei na vida, é a Praça Jemaa El Fna. Ela é o epicentro de Marrakech, tudo acontece aqui, é uma loucura. Tem uns macaquinhos, tem cobra, tem cantador de cobra. Gente, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, acho que vocês conseguem ouvir um pouco, né? O pessoal dançando, os batuques berberes, as mulheres com rena, elas pintam, né? Fazem tatuagem de rena. Isso tudo acontecendo simultaneamente, as pessoas abordam muito o tempo todo. Então, se você não quiser ser incomodado, é só você não olhar, não dar muita bola. Porque se você olhar, se você for tirar a foto do macaquinho, eles vão cobrar. Então já fica aí essa dica para vocês não ficarem com essa impressão de que Marrakech, que você é muito assediado. Porque é isso, eles querem fazer negócios e eles vão atrás dos turistas sim. Mas você pode se desvencilhar, só não olhar, só não dar muita bola. A dica é essa, a dica de ouro. Marrakech tem uma cena de bares e restaurantes super badalados, né? Ontem a gente foi naquele maravilhoso e hoje a gente escolheu o Nobu. Ele é um rooftop com vista para Katoubia, que é um dos principais cartões postais aqui da cidade. Vou fazer uma tour com vocês para vocês conferirem. Olha que lindo! Primeiro dá só uma olhada no visual. Bem no sunset, perfeito. Ó, são 7 da noite agora, então já deixo aqui o horário. Mas é bom conferir, né? Porque varia de acordo com a estação do ano. A taça de vinho e a água 8 euros. Aqui é bem legal para pegar uns drinks e curtir o pôr do sol, mas o preço é salgado. Pelo menos não tem que pagar para fazer a reserva, mas deixa essa recomendação. Faça a reserva, inclusive em todos os restaurantes mais badalados, porque fica cheio. Esse rooftop está em um dos bairros mais badalados aqui, onde ficam os ricos e famosos. Ó, tem lojinha da Louis Vuitton, todo mundo anda bem vestido, sabe? E para o jantar de hoje viemos em um restaurante fantástico chamado La Trattoria. Ele é um italiano e tem um motivo para a gente ter escolhido ele, vocês vão ver. E este é o motivo. Vai me dizer que esse não é um dos restaurantes mais lindos que você já viu por aí. Sério, cada detalhe. Olha só o teto. Uau. Como é que foi para fazer reserva, amiga? Eu entrei no site deles e aí tinha opções de locais. Então tinha, tipo, no Jardim da Piscina, no Jardim Sem Piscina e dentro. E aí na piscina só tinha 10h30 da noite. 10h30 da noite, mas vai dizer que não valeu a pena. Olha isso! Olha o visual que a gente vai ter nesse jantar. Que perfeito! Não é um restaurante muito barato, mas eu particularmente achei que valeu muito a pena. A média de preços dos pratos, para vocês terem uma ideia, assim, das massas está em torno de 19 a 20 euros. E as carnes têm entre 20 e 30 euros. Os pratos chegaram, eu pedi essa lasanha da casa, tá com uma cara maravilhosa, e Jess foi de espaguete ao limone. Cara, uma das meninas da expedição tá passando mal, tá mal da barriga, tadinha, teve até que parar no hospital, ainda bem que ela tá com seguro viagem. Inclusive, deixo essa dica pra vocês, nunca viajem sem seguro viagem, viu? Nunca sabe o que vai acontecer, então melhor tá segurado, melhor tá tranquilo. Eu uso um site chamado Seguros Promo.
para pesquisar, fazer um comparativo entre as melhores seguradoras em todas as minhas viagens internacionais. É ótima plataforma. E temos cupom de desconto, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E para encerrar esse roteiro pelo Marrocos fantástico, eu não podia deixar de fora um ponto turístico de Marrakech, que é um dos mais icônicos. O Jardim Majorelle é simplesmente um dos projetos paisagísticos mais lindos que eu já vi na vida. Olha só a riqueza de espécies, são mais de 300. E essa propriedade, ela era de um francês muito rico, que transformou isso no oásis dele aqui no Marrocos, há mais de 100 anos atrás. Daí a propriedade ficou abandonada até que o Yves Saint Laurent, o famoso estilista francês, comprou a propriedade e revitalizou a propriedade. E hoje é um dos pontos turísticos mais badalados aqui de Marrakech. Uma curiosidade é que aqui tem um memorial do Yves Saint Laurent e do Pierre Berger, que era o seu parceiro. E as cinzas do Yves Saint Laurent, elas estão espalhadas aqui por esse jardim maravilhoso. E esse azul é tão famoso que ele é chamado de Azul Majorelle, para vocês terem uma ideia de como é a marca registrada daqui. E antes de me despedir de vocês, vou responder uma pergunta que talvez seja uma das principais aqui desse vídeo. Afinal, quanto custa uma viagem aqui para o Marrocos? Eu fechei com a agência Rafa Marrocos, acho que eu já dei essa dica aqui. E agora que chegamos ao fim da viagem, posso afirmar que eu amei, foi perfeito. Muito bom estar acompanhada sempre de guias experientes, numa seleção de hotéis fantástica. Gostei da seleção de restaurantes também, que foram sugeridas ao longo da viagem, então tudo funcionou muito bem. Eu vou deixar aqui na descrição o contato e tem um QR Code aqui também para vocês poderem entrar em contato, pedir mais informações. Eu fechei o pacote de 11 dias, iniciando em Casablanca, finalizando em Marrakech, foi 1.200 euros por pessoa, todo o transporte terrestre incluído, além das hospedagens e dos guias também, algumas refeições. E a própria Rafa sugeriu 35 euros por dia, por pessoa, para alimentação e alguns custos do dia a dia mesmo. Achei que funcionou bem. E é isso, se você ficar com qualquer dúvida sobre o Marrocos, deixa aqui nos comentários que eu tento ajudar. Espero que você tenha curtido esse roteiro de 10 dias aqui pelo Marrocos. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal para ficar por dentro de outros destinos fantásticos pelo mundo. Até a próxima!